O HGLG é considerado por muitos o melhor fundo imobiliário logístico para estar se investindo hoje. Para muitos, ele é o fundo que possui os melhores imóveis, com as melhores localizações e o melhor gestor. Hoje a gente está aqui para analisar esse fundo, para ver quais são as novidades desse próximo mês, algumas bem interessantes, e para saber se está valendo a pena investir nesse fundo. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde você vai atingir a sua aposentadoria. E o melhor disso tudo, a gente vai fazer isso juntos, caminhando rumo, compartilhando conhecimento, rumo à liberdade financeira. Então, fica comigo até o final, já se inscreve aí e bora começar. Bom pessoal, o HGLG hoje custando o valor de R$ 159,35. Deu uma caída boa nesses últimos 30 dias, até atingiu suas mínimas aí. É tanto tempo que o HGLG não chegava nesse valor. Então quem conseguiu aproveitar essa oportunidade, comprou um fundo até que relativamente bem descontado. O dividend yield dele tá em cerca de R$ 9,25. O dividend yield dele tá em cerca de 9,25%. E nos últimos meses acumula uma desvalorização de cerca de 3,5%, tá bom? A gente vê que esse fundo, ele anda bastante de lado, então ele fica nessa média de 160, às vezes bate 70, depois cai e vai sempre recorrigindo nesse valor. O valor justo dele é 153, então tá um pouco acima. A gente sabe que fundos de tijolo não toma totalmente como base, porque existe uma defasagem entre o valor real e a análise feita. A gente vê aí fundos de logística vendendo imóveis perto aí, próximo aonde o HGLG tem, com um valor de 35% acima do valor que tá avaliado o imóvel. Então assim, eu meio que desconsidero. A gente é bom ter uma base, mas não tem como seguir fielmente isso daqui. Excelente base de cotistas, hoje são cerca de 400 mil cotistas presentes aí no fundo, é muito cotista, liquidez excelente e o rendimento, né, vem pagando esse 1,10. Todo final de semestre ele paga uma quantia maior. Eu não sei se esse ano ele vai conseguir fazer essa distribuição maior, porque não tá com tanta reserva acumulada, vou até mostrar pra vocês, mas a gente tem que acompanhar pra ir vendo se isso vai ser possível ou não. Uma coisa que eu tô gostando de mostrar pra vocês é a evolução de patrimônio líquido, né, de ver que esse fundo começou lá em 2017 com 300 milhões de patrimônio, olha o tanto que ele cresceu, chegando à marca de 5 bi. É um fundo surreal, é surreal o trabalho que essa gestora fez. Em tão pouco tempo assim, o fundo crescer tanto. Isso mostra porque eles estão hoje onde eles estão, né? E quando a gente olha a rentabilidade desse fundo, nos últimos 2 anos ele tá com a rentabilidade de cerca de 20%. Quando a gente olha os últimos 5, essa rentabilidade sobe para cerca de 67%. Mas dependendo do lugar que você comprou esse fundo, você consegue acumular uma rentabilidade muito boa. E para os últimos 10, a rentabilidade é cerca de 124%. Uma rentabilidade bem alta também. É por isso que eu sempre falo, né, pessoal? Comprar o fundo em momentos interessantes. Dependendo da posição que você pega esse fundo, a sua rentabilidade vai ser muito impactada, muito mesmo. Vamos lá, chegando no relatório que eu julgo que hoje é o melhor dos fundos imobiliários. A alavancagem desse fundo hoje está em cerca de 12%, então não é algo tão grande, está bem controlada. A vacância física está em cerca de 10% e a financeira 4,6%. Para esse mês o fundo conseguiu um resultado de 1,37 faturamento, né? E o resultado foi de 1,16. E o que aconteceu que impactou esse resultado? Primeiro, receberam parcelas referente a uma venda do ativo lá em Extrema. Essa parcela correspondeu a cerca de 2 centavos por cota. E também recebeu o aluguel trimestral da Volkswagen, né? Um valor de 34 centavos por cota. E aqui eles falam que o lado positivo é que no lado comercial o mercado tá mostrando sinais de recuperação, então isso é muito bom. Na parte comercial, a gente não teve alteração da vacância esse mês. De atualizações, ele fez algumas expansões, como por exemplo no HGLG Betim. No Washington Luiz tá chegando a um acordo para mais uma alocação de 3 mil metros quadrados. Lá no Itupeva também aumentando aí para uma alocação próxima de 10 mil metros quadrados. Isso aí tudo deve diminuir a vacância do fundo. Então eles estão trabalhando bastante aí na parte comercial para tentar diminuir essa vacância, que deve melhorar ainda mais o resultado do fundo. Composição de resultados, então uma receita total de 46 milhões, e aí tira todas as despesas financeiras, imobiliária e tudo mais, sobrou aí um resultado de 39, e aí distribuiu 37, então acumulou 2 milhõezinhos aí para poder guardar um pouquinho de reserva, para poder estar distribuindo aí no final do semestre. A gente não sabe ainda, e aqui ó, que se resolver o problema da vacância, carência em desconto e algumas coisas, a gente vê que o fundo vai conseguir de fato entregar até um pouco mais do que tá entregando hoje. Isso é muito bom. O resultado do fundo é bem linear, né? A gente vê que hoje tá com um acúmulo aí de cota de 1,05 de reserva acumulada. Então, eu acho que talvez isso não vai permitir o fundo distribuir um valor tão grande no final do semestre. Talvez ele mantenha esses 1,10. Vamos ver, dependendo de como for. Até porque o resultado de agosto e setembro foi bem abaixo da média, então ele teve que utilizar essas reservas. E vamos acompanhando aí para ver como é que vai ser essa situação e que a gestora vai fazer para poder resolver isso. De rentabilidade, eu tinha mostrado para vocês, mas é uma rentabilidade muito boa. A base de cotistas vem subindo mês após mês, crescendo muito. Aqui a carteira dele hoje, ele tá com uma questão de aquisições, né, que ele realizou depois da emissão. Ele comprou o GTLG e tudo mais, então ele ficou com essa alavancagem maior. Mas tem muito LCIs, tem bons FIs, tem CRIs também, né? Isso não é algo tão preocupante, né? O fundo tem boas reservas aí para poder tá suprindo. Então tem LCI, tem renda fixa, ele vende aqui, quita. Mas por exemplo, nos próximos 12 meses o fundo tá bem tranquilo e praticamente não vai gastar quase nada em questão de aquisição em parcela, porque ele vai ter algumas parcelas para receber e também vai ter algumas aquisições
que ele vai ter que fazer. Então fica praticamente no 0 a 0. Maior que 12 meses aí já começa a ficar um pouco preocupante, mas nada fora da realidade desse fundo. Tem algumas coisas a pagar, tipo 374 milhões, mas o fundo realizando uma emissão aqui, ele já consegue quitar a maior parte dessas alavancagens aqui. Então, zero dor de cabeça no geral. Aqui é a localização de todos os imóveis, são mais de 20 imóveis e ele vê que ele foca principalmente em São Paulo. São Paulo hoje, e eu acho que até nos próximos 10, 20, 30 anos, é a capital do país, no geral. Brasília tá ali, mas, né, tudo acontece em São Paulo. Então, essa é a presença dos imóveis em São Paulo, eu acho que é muito forte. É por isso que esse fundo é diversificado. E não perde tanto tempo em localizações que não são tão boas, como o Rio de Janeiro, tem apenas 2 imóveis. A gente vê a evolução da vacância, já foi bem maior, então caiu bastante. A expectativa é que continue caindo. O vencimento dos contratos está hoje em 3,9 anos, então bom prazo. A maioria vai vencer depois de 2027. Ajuste agora em novembro tem pouquinho, só 2%, cerca de 4%, também é tranquilo. Não tem tanta concentração, a maior posição é Volkswagen com 14%. Os contratos são maioria típicos e a classificação dos ativos, grande maioria aí AAA ou A, ou AA, né? Então são imóveis de excelente qualidade. A alavancagem, como eu mostro pra vocês, o gráfico, como que tá hoje, como que vai sendo amortizada gradualmente, com tranquilidade. A gente vê aqui, olha só, essa linha eu já expliquei pra vocês em todos os vídeos praticamente, mas é os 5% que o fundo retém lá de taxas e tudo mais. Ele consegue quitar a alavancagem desse ano. Pro ano que vem, ele vai ter que aumentar um pouquinho, mas geralmente o fundo faz emissão, o fundo cresce, começa a captar mais, e esse 5% acaba aumentando. Então, esse crescimento vai ser exponencialmente maior, então ele sempre vai acontecendo. Isso quando a gestora faz um bom trabalho. Por enquanto, a CSHG, que ainda não foi vendida, a gente não tem nenhum tipo de dor de cabeça com isso. Futuramente não dá pra saber, mas por enquanto, esses gráficos aqui, dependendo de fosse outro fundo, eu ficaria preocupado. Mas por aqui, por hoje, extremamente tranquilo. Aqui são os CRIs. O lado bom, são CRIs indexados ao IPCA, então não tem nada CDI aqui. Isso é excelente. São taxas menores, então algo que o fundo consegue pagar ali, se ele pega um dinheiro ali, pega 300 milhões aqui e deixa no CDI hoje, ele consegue pagar essa taxa, só com os juros. Mas tranquilo. Mas por isso que eu falo, não é igual o caso do CPTS lá, que tem que o fundo é IPCA e tem alavancagem CDI. É dor de cabeça total. Prazo muito longo também, ó. Ainda tem alguns em período de carência ainda. Então, tranquilidade. E aqui são todas as operações do fundo. Aqui tá tendo o desenvolvimento do Cone, um galpão que eles estão fazendo. Ainda tá bem começando, mas em breve vai melhorar. São todos os imóveis do fundo. E aqui o que eu queria destacar, né? Taxa de administração 0,6, cara. Tudo isso aqui pra cobrar 0,6 de taxa de administração. Surreal esse fundo, é surreal. Então, galera, no geral é isso. Espero que vocês tenham gostado. HGLG sem muitas novidades. A gente não tem muitas novidades da venda. Por enquanto ainda tá tendo aqueles trâmites. Então vamos aguardando. Fundinho aí só dá alegria pra gente. Vamos aguardando. É isso. Lembrando, membros, tá aberto. Se inscreve aí, vem fazer parte. Pra gente bater ideia, fazer lives, trocar ideia. É isso. Tamo junto. Até a próxima e falou.